Então, algumas pessoas, quando têm experiência fora do corpo, elas tendem a pensar que o mundo espiritual é outro planeta. Um excesso de confiança, quando a pessoa tem experiências espirituais que ela conquistou através de muita técnica e muito estudo e muita dedicação, há uma tendência às pessoas construírem suas próprias hipóteses, e isso não é ruim, tá? Ao contrário do que possa se pensar, os mentores, eles dão essa autonomia às pessoas no mundo todo. Então você vai ter muitos sistemas de crença, tá? Isso não é ruim, mas acontece que muitas vezes a pessoa sai do corpo lucidamente, vê paisagens exóticas, mas e como se tem uma ideia de que o mundo espiritual, uma ideia inconsciente, né? De que o mundo espiritual é algo embranquiçado, leitoso, enfumaçado, aereado. A pessoa, quando vê aquelas paisagens perfeitamente físicas, digamos assim, entre aspas, né? Elas tendem a acreditar que estão em outro planeta. E, eventualmente podem até estar mesmo. Mas a grande maioria das pessoas são muito jejunas nessas experiências. E elas tendem a confundir uma paisagem astral, é uma paisagem extrafísica do mundo espiritual, com uma paisagem de outro planeta. Por exemplo, existem oceanos no mundo espiritual, e você não vê isso normalmente em obras, as obras normalmente psicografadas, mas existem oceanos no mundo espiritual. Em diversos planos do mundo espiritual deste planeta, há oceanos, rios, cachoeiras. Então você chega e vê um oceano e você não identifica aquele oceano como algo, tem alguma coisa de diferente nele, você logo pensa no quê? Esse é um outro planeta. Isso é uma característica, isso é normal de acontecer. E aí a gente tem algumas dicas, né? De como a gente distinguir. É claro que são dicas. E claro que quem tem as experiências muitas vezes não está muito aberto. Mas de qualquer maneira, nesse bate-papo nosso aqui informal, a gente quer falar primeiro, se você estiver realmente em outro planeta, lembre-se, você está fora de corpo. O outro planeta, você vai estar normalmente no lado físico desse outro planeta. Então, você não pode, você não consegue tocar nas coisas desse outro planeta. Se você está num desdobramento lúcido e consegue tocar nas coisas, isso significa que você não está num ambiente físico, o que aumenta a possibilidade de você estar no mundo espiritual. Repare muito nas flores deste lugar. Se elas forem luminosas, se elas corresponderem a teus pensamentos, se elas têm uma beleza e uma fluidez, uma luminosidade que não é igual à do nosso mundo físico, provavelmente você não está em outro planeta.
você está em algum local do mundo espiritual. As pessoas, se as pessoas são deformadas, mas as deformações são diferentes umas das outras, ou seja, você olha para a pessoa, que é aquele habitante, né? O habitante do lugar, e eles são diferentes. No caso, a gente já acha o diferente como deformado, né? Mas não, cada pessoa tem uma deformação diferente uma da outra. Então provavelmente você está no plano espiritual. Para ser outro planeta, essa pessoa, ela tem que ter uma semelhança, como nós seres humanos. Nós temos que ter uma certa semelhança. É isso que vai... se você estiver num planeta em que todos são diferentes, você poderia dizer até deformados, até, porque a aparência deles é meio chocante, mas todos têm a mesmo formato, mesmo tipo, aí você pode pensar que realmente, se olha para tudo quanto é lado, aquelas pessoas têm o mesmo padrão étnico, né? A mesma semelhança, todos têm aquela aparência, como a gente vê nos filmes de Star Wars ou Star Trek, né? Os andorianos, todos são azuis com anteninha, ou todos são verdes, de olhos verdes, todos têm essa protuberância. Aí sim, você pode pensar, estamos então no outro planeta. Outra coisa, quando se trata de outro planeta, normalmente o projetor, a pessoa que está em desdobramento, ela vem por cima. É uma outra dica. Se a sua chegada no lugar veio por cima, veio pelo espaço, isso é uma dica muito importante, porque geralmente é um pouco mais difícil a pessoa perceber essa nuance. Ela simplesmente já se vê lá no lugar, né? Aí você pode perguntar assim, mas os mentores não podem dizer para a pessoa? Normalmente não dizem nada, tá? Quem se projeta sabe, normalmente os mentores não ficam dando explicações não. Eles deixam a pessoa experienciar e deixam a pessoa tirar suas próprias conclusões. Por isso que você, lendo a literatura mundial sobre experiências clarividentes e experiências de desdobramento, você vai ver que as interpretações variam. E isso é normal. Ninguém está obsediado por causa disso não. Faz parte quando as experiências elas não são assistenciais, elas são vivências que a pessoa conquistou. Os mentores deixam a pessoa tirar suas próprias conclusões a partir do seu sistema de crenças. E isso que às vezes invalida a ideia assim, a ideia absoluta de que a experiência espiritual ela é autodefinidora do fenômeno e ela é capaz de por si só criar um sistema filosófico infalível. Não, isso não acontece. Pelo simples fato de que as pessoas elas vão na experiência espiritual colocar a sua subjetividade, a sua cultura, a sua bagagem corpórea daquela vida. As pessoas são assim, elas vão encher de sentidos as vivências que ela obtém. Daí a necessidade, muitas vezes, da pessoa ter a mente aberta, mas ter a mente aberta e ser crítica, né? Na questão do nosso tema, que são as vivências, a gente... nosso tema que é distinguir se uma coisa é deste planeta ou de outra, ou é uma paisagem no plano espiritual.
a pessoa vê se ela está vindo por cima. Isso é um bom tema, é uma boa questão. Outra coisa é se ela consegue interagir com as pessoas do lugar, se as pessoas a veem. Isso também é uma questão muito importante. Se as pessoas conseguem vê-la, provavelmente ela está no plano espiritual e não em outro planeta, porque lembre-se, ela está desdobrada, então ela está só em perispírito, ela só está em corpo astral. Então, a princípio, para aqueles habitantes deste planeta ou de outro planeta do mundo físico, esta pessoa é invisível, não perceptível. Isso também é uma boa dica. Então, outra dica é a gente ver se as pessoas flutuam ou não, se há pessoas volitando, como é o caminhar. Se você estiver num outro planeta físico, você não consegue interagir com o meio, você não toca nas plantas, nas pessoas, as pessoas não te veem, e as pessoas estarão, a não ser que a conformação física delas permita. Claro que se nesse planeta, sei lá, as pessoas têm fisicamente asas, elas vão voar. Mas se as pessoas não tiverem nada que fisicamente as permita voar, não estiver usando um aparelho, ou sua aparência não seja desse tipo, o normal é as pessoas estarem andando sobre a gravidade do planeta, força da gravidade gravitacional, no chão, e usando aparelhos para se locomover. Se você desdobra num lugar em que tem muita gente voando para lá e para cá, sem nenhum aparelho, sem nenhuma... e ela não tem asas, naquele planeta a espécie não tem asas, e as pessoas estão volitando, né? Isso daí, que volitar é justamente isso, né? É você simplesmente fazer o que fazia Daniel Douglas Home. Você sair sem nenhum artefato, você não está sendo movido por um jato, como acontece com alguns super-heróis, né? Um jato nas costas, você não tem asas, você simplesmente está volitando. Isso significa, se tiverem pessoas volitando, significa que provavelmente, vejam bem, provavelmente você está no plano espiritual da Terra mesmo. Sempre tenha em mente que sair do planeta para outro planeta, para quem sai do corpo, não é impossível. No entanto, antes da pessoa fazer isso, conseguir ir para outro planeta, na maioria das vezes, ela vai ter muitas experiências aqui, no plano físico daqui e no mundo espiritual daqui. Dificilmente uma pessoa que se projeta 1, 2, 3 vezes no ano, lucidamente, a não ser que seja do interesse de seus mentores, direto, dificilmente ela vai sair numa primeira projeção, em projeções ainda que ela não domina direito, para outro planeta. Mas em geral, essas pessoas, justamente essas pessoas, por serem jejunas nessas vivências, na própria leitura desses fenômenos, elas acabam entendendo que estão em outro planeta, mas na verdade elas estão apenas numa paisagem astral, numa paisagem do mundo espiritual aqui da Terra mesmo, ok?